Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um controle quase sobrenatural sobre o ambiente ao seu redor sem dizer uma palavra? Elas não gritam, não imploram, simplesmente se retiram. E de repente tudo muda. A energia se transforma. As pessoas começam a questionar, a correr atrás, a sentir. Agora imagine se você fizesse o mesmo. Se parasse de reagir imediatamente a tudo. Se escolhesse o silêncio em vez da resposta automática. O recuo em vez da explosão. O que você acha que aconteceria? É aí que está o ponto. Quando você deixa de estar sempre disponível emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, o mundo ao seu redor entra em crise porque as pessoas estão acostumadas a controlar você através das suas reações. Mas no dia em que você escolhe se retirar, o jogo muda completamente. E aqueles que pensavam que te conheciam percebem que não sabem absolutamente nada sobre você. Carl Jung disse que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Agora pense nisso. Quando você se torna inacessível, quem realmente fica desesperado? Quem se irrita? Quem tenta te provocar apenas para arrancar alguma emoção de volta? Isso revela mais sobre o outro do que sobre você. E principalmente revela o quanto você ainda está sendo manipulado sem perceber. Você continua se entregando para agradar, para manter a paz, para não perder pessoas que no fundo nunca estiveram realmente com você. E a cada sim forçado, cada resposta imediata, cada reação emocional, você entrega um pedaço da sua energia. E no final do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio que você não consegue explicar. Mas vou te dizer por quê. Porque você está disponível demais para quem não merece nem um minuto do seu silêncio. Isso não é sobre virar as costas para o mundo. É sobre escolher a si mesmo. É sobre aprender o que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar inteiro, autêntico, completo. E esse processo começa quando você entende que o silêncio pode ser mais forte que 1000 argumentos. Que a retirada, quando vem da consciência e não da fuga, é um ato de poder. Então eu te pergunto agora, até quando você vai continuar sendo controlado pelas emoções dos outros? Até quando vai reagir como uma marionete cada vez que alguém cutucar sua ferida? Talvez seja a hora de cortar esses fios, de se retirar, de se tornar um mistério, porque quando você para de estar disponível, tudo muda. Você foi ensinado a estar sempre presente, a responder rapidamente, a agradar, a dizer sim mesmo quando queria dizer não. Desde a infância, você foi condicionado a acreditar que seu valor está em quão disponível você é para os outros. Mas aqui está uma verdade que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude. É uma prisão. E enquanto você continuar achando que precisa estar acessível o tempo todo, você será manipulado, drenado e esquecido assim que não for mais útil. Sabe por quê? Porque estar sempre disponível te faz parecer previsível. E tudo que é previsível se torna uma ferramenta. As pessoas começam a te usar como um botão de emergência emocional. Elas apertam quando querem atenção, alívio, validação, e depois te colocam de volta na prateleira. Mas você não percebe isso porque está preso numa ilusão de que estar presente para todos fará com que alguém esteja presente para você. Mas não funciona assim. Carl Jung falou sobre a persona, essa máscara que usamos para ser aceitos, amados, reconhecidos. E é exatamente essa máscara que te mantém excessivamente disponível. Você diz que está tudo bem quando está sufocando. Você responde mensagens imediatamente mesmo quando está exausto. Você se explica, se justifica, se defende como se devesse algo ao mundo. Mas a verdade é que quanto mais você se coloca no centro do palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio. Estar disponível o tempo todo é uma forma sutil de autoabandono. É uma maneira disfarçada de buscar aprovação, evitar rejeição, tentar controlar a imagem que os outros têm de você. Mas esse controle tem um preço. E o preço é sua paz, é sua energia vital sendo distribuída como se fosse infinita, quando na verdade é limitada, muito limitada. As pessoas que te querem disponível o tempo todo, na verdade, não querem você. Elas querem o que você fornece: validação, companhia, distração, conforto emocional. Mas quando você muda, quando estabelece um limite, quando se recusa a reagir, essas mesmas pessoas ficam irritadas, te acusam, dizem que você está estranho. Não é porque você mudou. É porque você parou de ser funcional para elas. E aqui está o ponto mais cruel.
Quanto mais disponível você é, menos valor os outros te dão. Porque o que é abundante demais vira trapo emocional. Ninguém respeita o que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que está sempre ali. Então agora pare e pense. Quem realmente merece seu tempo? Quem merece sua atenção, sua presença, sua escuta? Ou melhor ainda, quem merece sua ausência? Mas antes de responder isso, precisamos entender uma coisa essencial. Por que reagimos tanto? Por que cedemos tão facilmente? A resposta está no que Carl Jung chamou de energia psíquica. Porque sua energia é tudo o que você tem. E se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Jung não via a psique humana como uma máquina automática que reage a estímulos sem consequências. Para ele, nossa mente é como um sistema de energia. E cada pensamento, emoção e ação consome parte dessa energia. A questão é: você está escolhendo para onde sua energia vai? Toda vez que você reage impulsivamente, está desperdiçando energia psíquica. Quando você se defende de uma crítica que nem merecia atenção, quando responde a uma provocação só para provar que está certo, quando se envolve em discussões inúteis, quando tenta agradar quem não te valoriza, você está gastando sua força interior com o que não te alimenta. E Jung foi claro. Aquilo a que você resiste, persiste. Quanto mais você reage, mais se prende. Pessoas que vivem emocionalmente esgotadas não são fracas. Estão mal direcionadas. E sabe o que acontece com alguém que vive exausto? Fica vulnerável. E quando você está vulnerável, se torna presa fácil para pessoas manipuladoras e oportunistas. Elas conseguem sentir isso. Percebem que você não sabe guardar sua energia, que reage a tudo, que está sempre tentando resolver o mundo, e aproveitam disso. Jung disse que uma psique saudável é aquela que sabe manter a energia dentro do sistema. Isso significa saber dizer não sem culpa. Saber ficar em silêncio sem se sentir covarde. Saber observar antes de agir. Porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em escolher quando e como agir. E isso só é possível quando você se conhece bem o suficiente para reconhecer seus próprios impulsos. Quantas vezes você perdeu o sono por uma conversa não resolvida? Quantas vezes passou horas ruminando sobre o que deveria ter dito ou tentando entender por que alguém te tratou mal? Isso é energia sendo drenada sem retorno. Você está mantendo vivos fantasmas que deveriam ter morrido há muito tempo e alimentando dinâmicas que só existem porque você insiste em responder. A energia psíquica é como um campo de força. Quando bem guardada, cria presença. Você entra numa sala e comanda respeito sem dizer uma palavra. Mas quando mal administrada, você se torna invisível, reativo, frágil, e o mundo não tem piedade de quem cede fácil. Portanto, comece a observar seus próprios gatilhos. O que te faz reagir automaticamente? O que te faz perder seu centro? Esses são os pontos exatos onde sua energia escapa, e é aí que você precisa trabalhar. Não para se tornar frio ou indiferente, mas para ser seletivo, para ser soberano sobre si mesmo. E aqui vem uma das maiores revelações de Jung. Quando você conserva sua energia, você quebra as projeções que os outros colocam sobre você. E isso incomoda muito, porque agora estamos entrando num território sombrio, o da manipulação silenciosa. Você pensa que está no controle. Acredita que suas reações são escolhas conscientes. Mas a verdade é mais escura. A maioria das suas respostas emocionais é programada. E quem entende isso te manipula facilmente. Pessoas oportunistas não precisam levantar a voz, ameaçar ou forçar situações. Elas apenas acionam os botões que você deixou expostos. E você reage sempre. Carl Jung chamou isso de projeção, o mecanismo psicológico através do qual as pessoas projetam nos outros o que não conseguem ver em si mesmas. Mas há outro lado desse fenômeno que poucos percebem. Enquanto os outros projetam em você, você também se torna o receptáculo dessas imagens. E quanto mais disponível emocionalmente você está, mais se torna uma tela em branco para essas projeções. Sabe aquele amigo que só te procura quando está em crise? Aquele parceiro que sempre precisa que você salve o dia? Aquela pessoa que te elogia mas só enquanto você é útil? Nada disso é por acaso. Eles não estão se relacionando com você. Estão se relacionando com a ideia de você, com o papel que você concorda em desempenhar. E por que você concorda? Porque tem medo de decepcionar,
medo de não ser amado, medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece no grito, acontece no silêncio da culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, quando acredita que precisa estar disponível, precisa ajudar, precisa entender, mesmo que isso te destrua por dentro. E aqui está o ponto central. O manipulador não precisa te controlar. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma forma. Mas quando você para de reagir, o jogo quebra. Quando você começa a dizer não, a responder com silêncio, a se retirar em vez de se explicar, as projeções começam a desmoronar. A máscara que colocaram em você cai. E isso deixa as pessoas desconcertadas, porque elas não sabem mais quem você é. E pior, agora elas são forçadas a olhar para si mesmas. E nem todos estão preparados para isso. Sua indisponibilidade é uma ameaça, porque força os outros a confrontar seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o barulho interno que eles não querem ouvir. E então vem o ataque, a crítica, o drama emocional. Não porque você está errado, mas porque você parou de servir como um espelho conveniente. Jung disse que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Quando você se retira, quando para de alimentar o ciclo, a sombra do outro começa a emergir. E isso é insuportável para quem sempre te usou como válvula de escape. Mas e você? Está pronto para lidar com o desconforto de ser incompreendido, rejeitado, ou até atacado por se proteger? Está pronto para suportar o silêncio que vem depois da ruptura? Porque é exatamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. O mundo moderno é barulhento. Todo mundo quer ser ouvido, quer responder rápido, quer vencer debates inúteis e provar seu ponto, mesmo que isso custe sua própria paz. Mas há um poder que poucos conhecem e menos ainda dominam. O poder do silêncio. Não o silêncio da passividade ou da covardia, mas o silêncio consciente, estratégico, brutalmente lúcido. O tipo de silêncio que não é ausência, mas presença amplificada. Jung via o silêncio não como um vazio, mas como um terreno fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir, você começa a observar. E ao observar, você vê padrões que antes passavam despercebidos. Repetições emocionais, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem. O silêncio permite lucidez. E lucidez é perigoso para quem vive de te controlar. Você já notou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde? Quando você não se explica, quando você simplesmente desaparece. Não é porque sentem sua falta. É porque seu silêncio tira delas o controle da narrativa. Enquanto você fala, ainda está no jogo. Mas quando você silencia, você muda as regras. E isso desestabiliza qualquer um que prospera com sua reação. O verdadeiro silêncio não é a ausência de voz. É o domínio sobre sua própria energia. É a recusa de ser arrastado pelas emoções alheias. É a escolha consciente de não entrar em batalhas que não valem seu desgaste. Jung disse que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, exige esse distanciamento. Porque só no silêncio você consegue escutar a si mesmo sem a interferência do mundo. Mas não se engane. O silêncio tem um preço. Ele vai te distanciar de pessoas que só te valorizavam pelo papel que você desempenhava. Vai te tornar incompreensível para quem só te via através de suas próprias projeções. Vai fazer você parecer frio, distante, arrogante. Mas tudo isso é reação de quem nunca quis lidar com sua profundidade, só com sua utilidade. E aqui está a verdade dura. Quanto mais você amadurece, mais seletivo você se torna com suas palavras, porque entende que cada frase é um investimento energético, e nem todos merecem acesso à sua verdade. Às vezes o silêncio não é recuo, é soberania. É a linguagem de quem não precisa mais provar nada a ninguém. O silêncio é desconfortável porque força o outro a lidar com seus próprios pensamentos, com seu próprio barulho interno. E esse desconforto revela mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia revelar. Você não precisa explicar sua ausência. Ela se explica sozinha. E quem se sente ameaçado por ela, revela o quanto dependia do seu desequilíbrio para manter o próprio controle. Mas o silêncio mais poderoso não é o que perturba o outro. É o silêncio que te reconstrói por dentro. O silêncio que te conecta com algo além da aprovação externa. É nesse espaço interno, livre das exigências alheias,
que você começa a recuperar sua energia vital, a se reconectar com sua essência. Mas não adianta entender tudo isso intelectualmente se na prática você continua dizendo sim quando quer dizer não, respondendo mensagens que te incomodam, participando de conversas vazias e mantendo relações que só existem por inércia. Consciência sem ação é apenas mais uma forma de auto-engano. A verdadeira transformação começa quando você decide firmemente se tornar seletivo. E isso exige disciplina emocional. A indisponibilidade consciente não é sobre ser frio, arrogante ou indiferente. É sobre não estar mais acessível a qualquer um, a qualquer hora, por qualquer motivo. É sobre tomar controle da sua própria energia, do seu próprio tempo, da sua própria paz. E isso começa com pequenas ações. Não responder imediatamente, respirar antes de reagir, sair de uma discussão antes de ser arrastado para o caos. Desligar o telefone sem culpa, dizer hoje não, dizer não me interessa, dizer não vou me envolver. Mas aqui está a parte mais importante. Você não precisa justificar sua ausência. Você não precisa explicar seu silêncio. Você não deve nada a ninguém além de si mesmo. E isso, para muitas pessoas, é imperdoável. Porque quando você se recusa a se explicar, você tira do outro o poder de te manter dentro de uma narrativa emocional, onde você é sempre o prestativo, o compreensivo, o acessível. Carl Jung entendeu que todo processo de individuação passa pelo isolamento, mas não um isolamento depressivo, um isolamento sagrado. Um tempo de recolhimento interno, onde você reaprende a ouvir sua própria voz, sem a interferência do mundo. Onde você reconstrói sua identidade, não baseada no olhar alheio, mas a partir do seu próprio centro. Quer saber um bom termômetro da sua evolução? Observe quem começa a se afastar de você quando você fica mais reservado. Observe quem tenta te provocar quando você para de reagir. Observe quem te acusa de ter mudado quando você finalmente começa a se proteger. Esses não são sinais de que você está errado. São provas de que você começou a se libertar. Ser indisponível é desconfortável no início. Você vai sentir culpa. Vai achar que está sendo egoísta. Vai ouvir que está sendo duro demais. Mas isso faz parte do processo de desconstrução. Você passou a vida inteira sendo condicionado a se colocar em segundo lugar. É natural que a mudança cause desconforto, não só em você, mas em todos que se beneficiavam da sua versão antiga. A indisponibilidade consciente é o alicerce da autodeterminação. Quando você diz não para o mundo, está dizendo sim para si mesmo. Quando você se retira de um ambiente tóxico, está reafirmando que sua paz vale mais que qualquer conexão falsa. E quando você para de se explicar, você começa a ser respeitado, mesmo que seja por poucos. Mas nem todos estão prontos para esse tipo de presença, porque sua ausência emocional vai expor feridas que eles não querem encarar. Vai revelar o quanto dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que vem a ruptura. E com a ruptura vem a dor, a solidão, o estranhamento, a sensação de que você está perdendo algo quando na verdade está apenas se libertando. Mas o que acontece depois disso? O que vem depois do distanciamento? O que nasce do silêncio? Quando você para de estar disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro vem o silêncio, um silêncio desconfortável que parece gritar dentro de você. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo duro demais, se está perdendo pessoas que gostavam de você. Mas gradualmente esse silêncio se transforma. Ele começa a limpar, a acalmar, a curar. E então vem a solidão. Mas não a solidão da ausência, é a solidão da presença total, a sua própria. A solidão do forte, a solidão de quem não se trai mais para manter os outros por perto. E nesse espaço onde antes havia confusão, entra clareza. Onde havia ansiedade, entra paz. Onde havia carência, entra um novo tipo de força. A força de estar inteiro dentro de si mesmo. Carl Jung disse que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, exige que você se distancie do coletivo, que se desidentifique da máscara, que caminhe sozinho por um tempo. E é exatamente isso que você está fazendo quando decide se tornar indisponível. Você não está fugindo do mundo, está voltando para si mesmo. É nesse ponto que você deixa de ser um reator e se torna um criador. Você deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade de dentro para fora. As pessoas que se incomodam com sua ausência revelam que nunca te quiseram, queriam o papel que você desempenhava. E agora que você não serve mais,
Elas não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você vai perder pessoas, mas vai encontrar a si mesmo. Você vai se distanciar de lugares, mas vai se reconectar com sua essência. Você vai se tornar incompreendido, mas finalmente vai começar a ser respeitado. Porque quando você não está mais disponível para qualquer coisa, você se torna valioso, raro, inesquecível. E não se engane, isso é um renascimento, um novo começo. O início de uma vida onde você não está mais disponível para migalhas emocionais, para jogos mentais, para vazios disfarçados de afeto. Agora você só aceita o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com sua inteireza. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho. Uma parte de você já entendeu que ser amado não significa nada se para isso você precisa se abandonar. E que o verdadeiro amor próprio começa quando você escolhe a si mesmo, mesmo que isso custe ficar sozinho por um tempo. Este é o convite que Jung nos faz através de sua obra. O convite para nos tornarmos completos, para integrarmos nossas sombras, para aceitarmos nossa solidão não como punição, mas como portal para a verdadeira liberdade. Quando você escolhe sua paz acima da aprovação alheia, quando protege sua energia como o tesouro mais precioso que possui, quando permite que o silêncio seja seu professor e a solidão sua aliada, você não está se afastando da vida. Está finalmente começando a vivê-la de verdade. A jornada de individuação é solitária por natureza. Mas é nessa solidão que encontramos nossa força mais genuína. É no silêncio que ouvimos nossa voz mais autêntica. É na indisponibilidade consciente que recuperamos nossa soberania. Então, escolha sua paz. Escolha seu silêncio. Escolha a si mesmo. Porque no final, a única aprovação que realmente importa é a sua própria. E quando você finalmente entende isso, quando finalmente se torna inteiro dentro de si mesmo, você descobre que nunca esteve realmente sozinho. Você estava apenas se preparando para o encontro mais importante da sua vida. O encontro com quem você sempre foi destinado a ser.